Vamos investigar uma área central no corpo, onde fica essa restrição. Uma vez que nós identificamos, sabemos a relação da etapa de vida da pessoa e verificamos os estágios corporais pelo plano sagital anterior, identificando, por exemplo, nesse vídeo eu vou explicar para você como são os gestos palpatórios da terapia manual evolutiva. E no início, nós precisamos equilibrar a pessoa no espaço e no tempo, que ela, se está em desequilíbrio, você vai poder fazer qualquer outra abordagem, vai ter dificuldade em poder ter uma boa evolução com o seu paciente. Então, os gestos por empuxo corporal, nós realizamos sempre dessa maneira, verificando se existe a fluidez ou não nessas áreas. Toda vez que nós temos, por exemplo, grandes anestesias longas, reações à anestesia, por exemplo, grandes traumas emocionais, por exemplo, pessoas que também têm a inversão do dia e da noite, do espaço, então ali noturno e diurno, pessoas que dormem muito tarde ou que podem acordar muito cedo para trabalhar, podem ter esses bloqueios. E uma vez que a gente identifica esse bloqueio, nós sabemos em relação a que dedo que trava e a partir dele nós vamos investigar uma área central no corpo onde fica essa restrição. Uma vez que nós identificamos, sabemos a relação da etapa de vida da pessoa e verificamos os estágios corporais pelo plano sagital anterior, identificando, por exemplo, no estômago e verificamos os tubos na região anterior do tronco. Nesse caso, nós encontramos o tubo 6 ligado ao sistema nervoso. E para a correção, nós voltamos no ponto de origem e a partir dali estimulamos no lado oposto do pé que tínhamos identificado. E isso vai permitir o corpo buscar essa correção e devolver a fluidez nessas áreas, podendo aliviar sintomas gástricos que ela pode trazer. Nesse exemplo, dores de estômago, alterações de apetite, todas essas influências que o estágio corporal 9 pode também nos trazer, além de hipertonicidade muscular, nessas regiões musculares do estágio do estômago. A partir dali, essa é a primeira página de tratamento propriamente dito. E ali a gente entra nas informações, a partir de então, transgeracionais, verificando do umbigo, por exemplo, para a região posterior do crânio, o inconsciente coletivo, do umbigo para a borda lateral do tronco, a pré-concepção, as informações que a gente pode ter genéticas, que podem ter interferência aqui, as epigenéticas, que nós encontramos, por exemplo, um ponto nessa região, e aqui, se tem uma região densa dessa área, a gente vai poder saber se é uma informação epigenética da família paterna, materna ou que ela mesma criou. E aí a gente vai no estágio corporal e identifica o ponto, que nesse caso é o estágio 2, o estágio corporal do intestino grosso. E verificamos os tubos de um lado ou do outro, e a partir dali, se você identifica, por exemplo, o tubo 4, eu sei que tem a mucosa do intestino em disfunção. E dele, a gente pode já estimular essa correção, mas antes, se você quiser saber se tem uma outra influência de uma outra mucosa, de um outro sistema nervoso, de uma outra alteração muscular que pode estar interferindo, a gente também encontra nessa informação, respeitando então o tecido corporal, e a partir do próximo estágio corporal a gente pode identificar mais algum outro que aqui está todo livre. Então, a partir do ponto inicial, no tecido específico que está bloqueado, a gente volta no início e permite nessa região o corpo se autocorrigir. A partir daqui, você aguarda essa retroação tecidual, que o corpo vai deixar essa região densa, mais fluida novamente. E a partir desse momento que libera, era uma informação transgeracional que estava interferindo no sistema dela. Então, os segredos de família, informações não ditas. E uma vez que isso está corrigido, nós entramos depois na abordagem da esfera da concepção, do período gestacional, do período do nascimento, por exemplo. E se bloqueia o nascimento, nós vamos partir dali e vamos identificar no plano sagital antero-posterior o estágio afetado.
Caso você queira investigar esse plano sagital posterior, você também pode, mas é mais fácil pela posição que ela está, acessar a via anterior. E quando nós encontramos, identificamos o estágio afetado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, na altura aqui do apêndice tifoide, na terapia manual evolutiva, os tecidos são sempre contados de medial para lateral. Tecido extraembrionário, mucoso, nervoso e muscular. Não existe essa regra de ter que inverter esses tubos e assim por diante. Então, o dela está bloqueado no 6, mas o lado que está o hálux em lesão, a gente não identifica um tubo em questão, mas quando eu venho do lado oposto, eu sei então aqui que é o tubo 3, que são hormônios que esse intestino delgado produz e que está sendo uma disfunção em relação ao nascimento. Então a gente aguarda essa correção e é assim que o tratamento vai seguindo. Uma vez que libera, o tecido fica fluido. Nós voltamos nessa região e a partir daí nós verificamos no corpo a área de recém-nascido, depois as situações que nós podemos ter do terreno interferindo, situações de estresse rápido, por exemplo, que bloqueia, e a gente identifica qual o nível de evolução que é, nível 9, 8, é o nível 7, então a gente sabe que tem uma toxina que pode vir de um elemento ativo, ou uma toxina de um medicamento, dela é a segunda toxina aqui, então que a gente pode ter de produtos minerais, e a partir dali nós vamos identificar o estágio que sofre, por exemplo, MI5. A gente tem o estágio de rins, do mesmo lado seriam os tecidos e do lado oposto a substância ativa, 2, 4, 6. Então a substância ativa, 1, 3, 5 e 7, é a 5. E a partir do momento que a gente está numa página de estresse rápido, nós vamos voltar no ponto que na página já está identificado ali e a correção para o nível de evolução 7 na região do tira. E ali a gente aguarda a correção. Até aqui a gente está entrando na etapa C, que é a etapa de desenvolvimento da vida da pessoa, do crescimento dela. Então toda a etapa A, que é bloqueada no transgeracional, B, na esfera, desde a concepção, da gestação, né, do parto, do recém-nascido. Tá? A partir dali a gente entra na etapa C, que são essas influências de estresse rápido, que eu tinha chegado até aqui, mas nós temos a sideração, o estresse lento, as situações de esgotamento, de burnout, que a gente pode identificar ali, as situações que podem bloquear do livre-arbítrio, então que venha de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um propriamente dito um vizinho que interfere, por exemplo, nas suas escolhas, nas suas decisões. E depois que a gente finaliza, a gente entra na esfera psicoemocional. E aí muitas áreas vão partir do tragos, essa região do osso, nós vamos poder ter as fobias, as obsessões, os atentados à vida, né, as situações de suicídio, que essa pessoa pôde já ter vivenciado, né, as situações de sofrimento psicoemocional, o passado, presente, futuro, autoestima, afirmação de si, né, as situações de estresse pós-traumático, que pode passar pelo olho, pelo próprio nariz, ou pela boca, ou pelo ouvido, ou mesmo um estresse pós-traumático com tato, né? A pessoa que recebeu aí um toque e que de alguma maneira foi traumático para ela, e estimular a correção. Então, além dessas influências, temos também a esfera, toda a esfera que a gente tem de ondas eletromagnéticas de alta e baixa frequência, as informações telúricas, as informações gemelares, então que poderia estar no corpo, e cada página tem ali o título específico e o local para vocês fazerem essas correções dessa maneira que eu fui explicando para vocês. Então é uma maneira bem prática e o passo a passo você vai ter na formação completa. Espero que esse vídeo possa ter clareado a maneira de atuar com o paciente e vocês terem claramente essa informação e essas palpações por empuxo. É claro que a gente respeita também os tecidos embriológicos e algumas vezes para liberar os neurotransmissores, por exemplo, que eu não falei aqui, mas a gente vai também palpar suavemente e às vezes utilizar toques para os centros nervosos para poder com a palma da mão também estimular correções na área do corpo. Mas a maior parte, então, é tudo por esse gesto palpatório que você vai conseguir sentir bem, né? Se você fizer essa formação, você vai poder
realmente transformar a maneira de atender seu paciente.